Bem-vindos ao nosso Pod Amiga. Depois de algum tempo, falando justamente sobre amizade, sobre relações, sobre afeto, sobre amores e sobre sentimentos também que não são só positivos, porque os seres humanos são feitos justamente de todas essas misturas. Todos esses sentimentos, que bom. A gente resolveu fazer um programa diferente. Hoje e trazer uma pessoa. É muito novidade. Pra gente também. Explica então, Rê, vai. É uma novidade pra gente também. Claro. A gente queria falar mais sobre esse tema sem ser específico de amizade de alguém ou de algum tipo de amizade. A gente queria entender por que isso é tão importante, por que faz tanta falta, por que, enfim, pessoas se recuperam de doenças tendo as amizades juntas, enfim. Para isso, nós fizemos um programa especial com o meu amigo que eu amo, adoro, meu terapeuta, que eu gostaria, mas não quer ser meu terapeuta porque é meu amigo, psicólogo, Alexandre Coimbra do Amaral. Bem-vindo, meu amor. Que alegria. Obrigado, gente. Que alegria estar aqui com vocês. A gente é que diz, que alegria ter você aqui justamente para falar disso, para falar... Já vou lançar uma coisa aqui que me ocorre, né? O ser humano, ele não seria o ser humano se ele não tivesse a questão das relações, né? De compartilhar, de dividir coisas com outras pessoas, de socializar mesmo, né? Então, a gente ter pensado num programa para falar sobre isso numa época, né? Numa era tão digital, desafiadora, né? No sentido do digital, eu acho que é muito significativo ter alguém aqui como você, Alexandre, para nos traduzir um pouco essa relação tão importante, né? Tão essencial. A importância dessa relação, né? Como no seu consultório você deve ter várias pessoas em que essas redes de apoio são fundamentais para o tratamento. E a gente queria entender isso. Por que é tão importante? Bom, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado por nós estarmos aqui juntos. Renata, o amor da vida. Olha, gente, o tema do podcast de vocês é um tema central na experiência humana, né? Não existe nenhuma cultura, em nenhuma época histórica, que se desenvolveu sem o artifício da amizade. Então, isso é interessante da gente pensar que isso é uma experiência transcultural. Assim, não é só brasileira, não é só ocidental, não é só do século XX, XXI. Né? Só que em cada tempo histórico, essa experiência da amizade se coloca de uma maneira muito particular. Né? Depois do advento, como você trouxe, Gabriela, depois do advento digital, né, a gente começou a colocar um apelido em um tipo de amizade que é minha amiga virtual. Né? Isso surgiu com o início do movimento da internet, dos bate-papos, dos chats, dos ICQs. Nós que estamos dessa geração, os jovenzinhos não saberão o que é isso. Antiga secretária eletrônica. Isso. Nós analógicos somos. A gente é do amigo mesmo, do olho no olho. Mas desde esse advento do mundo digital, a amizade passou a ter outras formas de existência. Mas o que eu acho interessante da proposta do podcast de vocês é resgatar o sentido para a saúde das pessoas de se ter um amigo, um bom amigo, um amigo íntimo, né? Por que isso é importante hoje? Porque também a gente tem vulgarizado essa palavra, né? Isso é Desde importante. que essa palavra passou a nomear, agora já não vou lembrar mais se era no Orkut ou em outra rede social, que a pessoa que te seguia era chamada de amigo. Sim, né? É verdade, tinha essas coisas, né? Isso, então as palavras não são ingênuas, elas têm uma importância que vai sendo construída pelo uso. Sim. Então eu acho que vocês estão querendo resgatar um significado mais profundo dessa palavra, né? Não é assim, me seguiu, me curtiu, é meu amigo. Não, tem uma história, tem um vínculo. Então, o que significa amizade? Amizade é um vínculo de escolha, em primeiro lugar. Né?
Porque Sartre dizia que a gente tem elementos da vida que são dados, que ele chamava de elementos da existência. Por exemplo, o ano em que a gente nasceu, a família de onde a gente veio, o lugar que a gente nasceu, né? As condições da nossa vida, no início da nossa vida, são dados de existência. Por isso é que ele dizia que a existência precede a essência. Então a gente vai descobrindo quem a gente é e o que a gente quer fazer da vida a partir do momento em que a gente sabe que dados são esses, né? Então, família, por exemplo, é um dado de existência. A gente aceita, lida com os perrengues que acontecem, né? Porque não necessariamente é uma coisa suave. Não, né? Normalmente não é. Normalmente não é. Mas a amizade, ela é uma experiência que a gente leva a vida inteira construindo esse tipo de laço. E a amizade tem essa característica tão bonita da experiência humana, que é um exercício de autonomia. Ou seja, eu escolho uma pessoa, eu decido manter aquele vínculo, eu decido desenvolver aquele vínculo, eu decido parar, eu decido colocar aquela pessoa num outro lugar. Mas assim, o amigo é esse vínculo que eu exercito o tempo inteiro, desde cedo, né? Quando a gente tem os nossos bebês lá no parquinho, a gente fala de amigo de parquinho, amigo de pracinha, né? É verdade. E isso acompanha a gente ao longo de todo o ciclo vital. Então tem essa característica que é muito importante, que é uma característica que a gente exercita a nossa autonomia de ser na vida. A outra característica é que os amigos, eles têm funções diferentes. Então você tem vínculos que você percebe que potencializam a sua vida numa determinada dimensão. A gente falou sobre isso hoje vindo para cá, né? De ter amizades que são um amigo que você conta algumas coisas, um amigo que é para viajar, o amigo que é para... Isso não diminui nenhuma outra amizade. A gente estava falando sobre isso vindo para cá, né? Claro. E o amigo ele não tem, numa sociedade que se organiza na relação conjugal de forma monogâmica e exclusivista, o amigo é uma experiência que você pode ter quantos você quiser. Nunca tinha pensado então, por esse viés. Você tem a possibilidade de disseminar os seus afetos pela vida, pelo tempo, de acordo com assuntos de interesse, idade, geografia, né? Por exemplo, você tem um amigo que mora na sua cidade, um amigo que mora longe, um amigo que... Né? Então, você, por gênero, por um monte de categorias que você vai colocando. Então, a amizade é uma experiência muito difusa. Então, é um tipo de afeto que faz muito sentido para a vida, porque na hora que a gente olha para a nossa vida assim como um panorama, assim como se a gente fosse um drone olhando para a própria vida, a gente vê os amigos como uma grande rede que dá suporte para a existência. Sim. A gente percebe que nos momentos de mais intensidade da vida, sejam momentos desafiadores, momentos de vitória, né? Momentos de silêncio, de reflexão, de luto, de transição, de qualquer coisa, eles estão ali. Eles estiveram ali de alguma forma. Sim. Né? São a sua história, né? Ajudam a contar a sua história, né? Excelente, ajudam a contar a nossa história. Isso é muito importante. Eu acho que a gente quis fazer isso, eu e a Gabi, porque a gente tem uma amizade que a gente sabe o quanto é profunda. Os nossos amigos em volta da vida da gente de hoje, eu acho que não tem essa noção dessa relação. Os amigos de colégio ainda brincam e falam, lógico, vocês estavam sempre juntas. Mas a gente mantém esse vínculo, né, durante esse tempo todo. Horas mais, horas menos. A vida vai, né, andando. E a gente, mas tem esse vínculo que fica... que é muito engraçado, assim, eu tô falando com você pra cá, mas eu sei exatamente o que a Gabi tá pensando, eu sei que horas ela quer interromper, e tá aqui no meu radar, e ela tem a mesma coisa comigo, né? Não, e assim, a gente não sabe nem explicar direito, né? Agora, enquanto você falava, e a Rê também agora falava isso, a gente se conheceu há 40 anos atrás, sei lá, pouco quase isso. Menos, mas é quase isso, vamos arredondar. Ou seja, é uma vida inteira, né? E de repente a gente se dá conta de que as pessoas falavam assim, olha, elas são amigas, mas
Acho que ninguém imaginou, nem a gente, que a gente fosse estar amigas, ser amigas tanto até tempo, hoje. é. E aí eu falo assim, mas por que a Renata é sua amiga há 40 anos? Não sei. Quer dizer, é claro que a gente sabe que nível de afinidade que a gente óbvio, tem. Né? O óbvio, mas assim... Mas porque eu e não outras amigas que também faziam parte do mesmo grupo, né? Tem uma explicação disso? Ele também tem um... né? Embora você tenha falado coisas que eu nunca tinha pensado, mas ele também tem um quê de inexplicável, né? Sabe, assim, o amigo conecta a gente com isso que você está chamando de inexplicável, porque ele, mesmo que ele fique nesse momento, por exemplo, num certo pano de fundo, do tipo, nesse momento a minha vida está muito corrida, eu não estou em condição de estar em contato com esse meu amigo tanto que eu gostaria, acontece que ele faz parte da sua história. Então, quando a gente perde um amigo, tem uma coisa muito importante que a gente perde. Não é só uma pessoa querida. É uma pessoa que olhava pra gente de um jeito especial. Sim, uma referência. Então, mas assim, quem diz isso é Freud, né? Não só sobre os amigos, mas eu estou aqui trazendo para isso. O que o Freud dizia é assim, quando a gente perde uma pessoa, seja para a morte ou porque uma relação é rompida, a gente fica mais desimportante no mundo. Porque aquela pessoa que se foi, ela olhava para a gente de um jeito diferente. Então, o amigo, ele faz isso. Ele é testemunha e dá importância para a sua vida. A gente não existe nessa vida sem esse olhar de alguém que testemunha a nossa história e que confira a ela um grau de importância. Né? As maiores patologias do humano incluem a solidão. Sim. As maiores, assim. Os maiores sofrimentos humanos estão sempre envolvidos em solidão. Então, o amigo, ele é esse lugar, assim, de amparo, que ele não necessariamente, muita gente confunde isso, que o amigo, ele tem, assim, uma solução mágica, ou que conversar com um amigo vai te ajudar a resolver um problema. Não é necessariamente isso que acontece, né? O amigo, ele faz companhia para a dor. Isso é muito profundo. Sim. Né? Ele faz companhia para a angústia de existir. Porque a gente não passa nem um dia sem viver essa angústia. Claro. Né? A gente sempre tem alguma pergunta sobre a vida que está pinicando a gente. Né? Às vezes de uma forma mais crônica, às vezes de uma forma mais aguda. Assim, tipo, a pergunta do meu dia hoje é essa. Né? E o amigo, ele escuta. Né? Às vezes pela 50ª vez a mesma questão. É verdade. Que essa é uma outra marca nossa. Nós somos muito repetitivos na nossa forma de lidar com a dor. Mas essa companhia que o amigo faz, ela é muito preciosa e ela confere a nós um pedaço da nossa sensação de que a gente está existindo. Isso é muito profundo. É mesmo. É muito profundo. É verdade isso. A gente fica... Eu fico até sem saber o que eu pensando, e é verdade, assim, é muito... Eu fico curiosa, assim, uma pessoa como você, né, Xande? Eu sou tua amiga, sei como você funciona, mas a gente também não convive. Nossa amizade foi uma amizade também vinda, né, de um programa de televisão que a gente se conheceu, é muito profunda, mas também não é constante. Isso. E como é para você, como terapeuta, psicólogo, que tem tanto entendimento sobre esse assunto... Como é que você lida com as suas amizades? Porque olha, eu adoro, mas assim, eu confesso que eu já ligo, já vai dizer que eu vou contar um negócio, você já sabe. Eu fico achando que você já sabe o que vai falar e que me acha sempre uma infantil. Ele vai achar muito infantil. Como é que né, tendo esse trabalho, tendo essa visão... Como é que rola, como é que ficam as tuas amizades nisso? Como é que é para você, ser humano, pessoa física? Vou falar disso, mas antes deixa eu só fazer um disclaimer aqui. Porque, olha só, o psicólogo, a psicóloga, né, a pessoa que estuda sobre comportamento humano, ela tem um monte de ideias na cabeça. Mas o funcionamento é visceral. Funcionamento particular Sim. é visceral, é contraditório, é ambivalente,
cores de Almodóvar. Todo mundo tem cores de Almodóvar dentro de si, entendeu? A teoria parece um negócio muito chapado, né? Mas o funcionamento pessoal é caótico sempre. Não existe ninguém que seja um mar de tranquilidade. Graças o funcionamento humano é isso, né? Então a gente precisa mesmo de amparo para esse funcionamento, né? Os amigos, Rê, na minha vida, eles são, eu diria assim, que uma peça absolutamente fundamental da minha identidade. Porque eu venho de uma família assim, que é muito grande. Eu tive muitos primos para brincar assim, na infância. Mas é uma família que tem um traço mais conservador. E eu sempre tive uma mente muito libertária, né? Eu sempre tive uma mente que quis expandir. Depois eu fui entender que tem a ver com essa minha ideia de querer conhecer o humano, né? De querer trabalhar com isso. Mas na infância e na adolescência eu sentia que eu precisava expandir as minhas fronteiras, que eu precisava conversar com gente muito diferente. Então eu fazia amizades assim com muitas pessoas ao mesmo tempo e com gente muito diferente entre si. A gente tem essa característica também, a Gabi. Uma curiosidade com o humano. Com o humano, né? Não isso. importa que humano seja, né? Deixa eu conhecer. E hoje, assim, eu sinto que isso é uma característica que ficou da minha vida. Eu dou muita atenção para os meus amigos, eu dou tempo, eu dou energia, eu dou disponibilidade, eu dou amor, assim, eu sou uma pessoa muito amigueira, né? E eu acho que eles, por mim, fazem coisas assim. Eu me sinto realmente muito amparado pelos meus amigos. Assim, eu sinto que nos momentos mais difíceis da minha vida eu tive os meus amigos assim, ponta firme, sabe? Junto Gente, comigo. isso é uma sorte. Não sei se eu vou chamar de sorte, né? Eu acho que isso é uma construção também, né? De quem você é, de como você leva, você né? quer Lida. ver, né? As relações humanas e tal. Mas aí me ocorre também uma coisa de, num determinado momento da vida, assim, por exemplo, talvez o que eu esteja vivendo agora, ou tenha acabado de entrar, talvez, nesse famoso momento aí da vida da mulher, que é a menopausa. É um momento, por exemplo, que muita coisa acaba se definindo, no sentido de que você está envelhecendo, né? É uma prova física de que esse tempo passou. Está passando, né? E que bom, é aquela velha história. Ai, que bom, né, que a gente envelhece, o contrário a gente não gostaria. Sem dúvida não, mas assim, que existem muitas perdas, existem. Muitos ganhos também, mas... E uma delas é assim, começar a pensar, por exemplo, nessa condição de construção ou de manutenção das relações a partir de agora. Sim. Que eu falo, quem serei eu aos 70, dos 70 aos 80, vai, digamos, né? Com quem eu vou estar? Comigo. Não só com você, como uma das ideias, e que agora está se difundindo muito, é justamente essa coisa das comunidades mesmo, de amigos, né? De tão importante que isso é. Muita gente, a gente tem visto muito isso, né? As pessoas envelhecendo e querendo envelhecer juntas, não com a sua família, mas com o seu grupo de amizades, né? Como fica isso para essa juventude, Xande? Porque isso o que a gente está querendo na nossa velhice hoje, essa juventude dos nossos filhos, por exemplo, não tem ideia do A gente tem a sensação... Ou eles têm essa ideia? Olha, eles são muita gente ao mesmo tempo. Eu acho que a gente pode fazer um corte assim, geracional... mas ele também tem um monte de outras camadas. Por exemplo, raça define coisas, classe social define coisas, gênero define coisas. Por exemplo, as mulheres são ensinadas a desenvolver vínculos muito mais íntimos, com muito mais verdade do coração do que os homens. A gente brinca de boneca desde cedo, né? Mas vocês fazem confidências afetivas, se vulnerabilizam desde muito cedo. Para as amigas, né? Os homens não necessariamente têm esse hábito, né? Eu acho que é uma coisa que a gente está aprendendo agora, tem novas revoluções de masculinidades acontecendo aqui.
Então, acho que tem muitas camadas para a gente pensar como as gerações mais jovens estão lidando com isso. Quero falar um pouco do que a Gabi trouxe sobre a história do nosso envelhecimento. Nós somos da mesma geração. Eu acho que a nossa geração ela está reinventando muitas posturas na vida. Então, assim, a idade, o número, ele não representa nada. Ele é uma construção cultural. Né? Sim. Outro dia por exemplo, gente, eu tomei por curiosidade e fui ver quantos anos a Zilka Salaberry tinha quando ela fez a Dona Benta. E sabe quantos anos ela tinha? Não. Pô, mais ou menos a nossa idade. Mentira. Ela tinha menos de 60 anos quando ela fez a Dona Benta. E ela tinha aquela imagem... Que pra gente hoje uma assim, senhora de 80. Pesquisar 90. Pesquisar 90, total, né? Então, veja, e nós estamos aqui todos, sabe, gostosinhos aqui. Eu lembro uma coisa, só uma curiosidade, eu lembro que a minha mãe fez uma festa de 40 anos de idade dela, que a minha lembrança que era uma festa do que hoje seria uma de 70. Isso. É velhíssima. Sabe? Minha mãe vai fazer 40. Sim. E é louco, você falar 40 hoje é nada, né? Então isso é muito louco do número. Então essa reinvenção que está acontecendo na nossa geração, ela é muito bonita. Porque ela é uma reinvenção de possibilidades. O que significa isso? A gente herdou das gerações anteriores a mensagem de que envelhecer era limite. Você não pode mais vestir tal roupa, você não pode cortar o cabelo de tal jeito, você não pode mais nesse lugar, você não pode mais, né? Puxa aí por um monte de não podes, né? E a gente está fazendo uma revolução de possibilidades. Por que não? Sim. Por que não? Começar um novo amor, começar uma nova amizade, começar uma nova profissão. Exatamente. Quantas pessoas estão reinventando a vida a partir de uma transição de carreira com 60? Eu fui professor de faculdade no início dos anos 2000 até 2010, 2015, e eu tive inúmeros alunos e alunas de mais de 50 anos, começando uma faculdade. Então, isso é um traço que a gente está vivendo e que eu acho que as amizades entram nessa roda aqui agora de um jeito muito novo, sabe? O significado dessa amizade. Porque os nossos pais, eles foram ensinados a colocar a família num lugar de predominância, inclusive da logística do tempo, em que o tempo para os amigos era uma coisa muito assim de pé de página nessa idade. 50, 60, né? É verdade. E agora está acontecendo uma revolução, uma virada nisso. Não, eu quero ter tempo para sair com as minhas amigas. Eu quero ter tempo para viajar com as minhas amigas. Dia de semana você não podia sair com os amigos. Dia de semana da escola e não pode estar com os amigos. E assim, lugar, a minha mãe, assim, nessa época, né, eles tinham lá uma coisa que era assim, eles se encontravam e jogavam uma coisa, tomavam um uísque, mas era uma coisa muito... pontual, né? Não só pontual, mas era uma coisa meio... Como que é essa palavra? Quase engessada, assim, né? Num lugar de... protocolar. Protocolo, isso, essa é a palavra. E que hoje se rompeu nesse lugar de falar assim, meus amigos, eles são... Eu preciso deles, eu quero estar com eles. Viver coisas com eles que a minha família não me dá. E aí, que é um alívio também para filhos, eu acho. Para filhos únicos, por exemplo. Isso é um alívio um peso enorme no bom sobre a sentido, né? Isso. Uma liberdade. Eu sou filha única e assim, a minha mãe ter o vínculo de amigos dela, o ciclo de amigos dela, cuidando, estando e fazendo programas com ela, que eu talvez não possa fazer, porque a minha vida tá num outro momento da minha vida de tempo. É maravilhoso, porque antes você falava, minha mãe tá sozinha. Não tá, cara, minha mãe tá sozinha. Não dá para fazer aqui, porque hoje eles tendo essa maior, uma longevidade dessas relações, é muito mais confortável para nós também, como serão para os nossos filhos também. O que acontece na sociedade brasileira é que existe uma idealização absurda desse objeto família. E essa idealização, ela coloca um peso de responsabilidade de que a família tem que dar conta de muitas dimensões da vida, né? E na hora que isso não acontece, as pessoas sofrem porque elas estão muito longe de um certo ideal.
os amigos, eles entram para aliviar um pouco essa situação, sabe? Para liberar todo mundo dessa história. Se é legal a relação familiar e se esse amor ele continua fazendo sentido de se transformar em convivência íntima e frequente ao longo do tempo, massa. Mas os amigos, eles são pessoas que vão entrar no cotidiano e vão levar a gente para viver cenas, para pensar coisas, para imaginar futuros, para sonhar experiências de vida diferentes daquela cultura familiar. Os amigos, eles expandem o nosso viés cultural. Até porque são escolhas, né? Isso. Mas eles vêm de mundos diferentes, entendeu? É como se a gente pegasse um pedacinho do mundo e colocasse dentro da nossa vida. Sim. Né? Os amigos fazem, no conjunto, esse tipo de expansão de possibilidade identitária, que é lindo pra gente. É potente, é importante. Não é fácil, porque são convivências humanas também. Tem atrito também. Lógico, tem faz parte conflito, do processo. Né? Isso tudo vai acontecer. Mas eu acho que a experiência de você poder multiplicar suas possibilidades a partir do tipo de gente que você coloca dentro da sua vida, eu acho sempre um cardápio maravilhoso de experiência. Maravilhoso. Nossa, e essas... Sabe uma pergunta que eu tenho, mas é uma curiosidade mesmo, né? Você que tem assim, muito essa experiência de lidar, né, com pessoas e com as relações, você vê muito em consultório, entre os seus pacientes, enfim, no geral, pessoas que têm dificuldade de aprofundar relações? Sim. Isso você acha que é uma coisa de algumas pessoas, uma característica, ou você acha que isso tem acontecido mais hoje em dia, em função justamente dessas, entre aspas, ou não, superficialidade, né? Que as redes sociais, aquele negócio que fica aqui, ó, na palma da mão. Que termina-se namoros e relações por WhatsApp, enfim, né? Você acha que é uma coisa que acontece com seres humanos em geral? E que tipo de que nome você daria para isso? Tem um autor chamado Zygmunt Bauman, um polonês, muito importante. Ele escreveu um livro chamado Amores Líquidos. E ele... eu conheço esse. Eu não li ainda, mas eu conheço esse. E o Amor Líquido, no singular o título. E ele diz uma coisa sobre as relações afetivas conjugais. Mas a gente pode trazer isso para a relação com as amizades, né? O que ele diz? Ele diz que a virada do século XX para o XXI, ela construiu um modelo, a gente vem construindo na cultura um modelo de vida mais individualista. E isso leva a que a gente esteja menos nessa sensação de que a gente precisa do outro. Que o outro é um pedaço importante da nossa vida, né? Então, uma das características que ele coloca lá desse individualismo é que a gente descarta mais o outro, com mais facilidade. Não por acaso, uma das expressões que a gente usa hoje é a fila anda. Pensemos o que tem nessa expressão que fala dessa facilidade da gente descartar afetos. Né? Se bem que isso é muito importante, porque a gente vem de um século XX, onde a gente não se separava ou se separava com muito custo, né? Às vezes casamentos fracassados morriam juntos, né? Até que a morte os separe. E isso foi uma evolução muito importante da sociedade. Mas o que tem sido estudado, e tem tudo a ver com a sua impressão, Gabi, que a gente foi para um outro extremo da superficialidade dos vínculos, né? Então, é importante para a gente não moralizar essa situação dizendo o seguinte: o que é superficial é ruim. Não. Não é isso que eu estou dizendo. É que a gente não pode abrir mão do profundo. A gente tem espaço para o que é superficial e tem espaço para o que é profundo. Parece que a nossa época está dando mais vazão e mais espaço e importância para o superficial do que para o profundo. E a gente está confundindo uma coisa com outra. Né? Então, por exemplo, o like
ele passou a ser, para a geração mais jovem, uma medida de afeto, que é uma bobagem. Isso é uma distorção. Isso está bem complicado, né? Isso porque é uma distorção. Se você não tem tantos likes, você não é amado, você não vale, né? Você está invalidado. Isso é uma loucura. Isso é uma distorção, né? Então, o que confere profundidade a uma relação é intimidade. Sim. Então, desenvolver intimidade não é pelo like. Não é pelo definitivamente, repost. Não é pelo comentário, que às vezes é só um coraçãozinho. Entende? Não é assim que a gente constrói intimidade. É partilhando vulnerabilidade, é partilhando histórias dilemáticas. Sim. A gente não constrói intimidade celebrando a vida. Olha que interessante isso. Quando a gente fala dos nossos amigos mais queridos, a gente fala dos momentos em que a gente estava pior. É verdade. E que eles estiveram do nosso lado. É verdade. Então, esse movimento, assim, mais... Assim, eu acho, a rede social, às vezes, me parece uma coisa troll. Lembra daquele desenho dos trolls? Todo mundo, assim, purpurinado, arco-íris. Tudo lindo. Tudo lindo. Todo mundo mora na Ilha de Caras, né? Mas não é isso que constrói a intimidade de uma relação. Não interessante. Muito, muito, porque é verdade, assim, a gente, inclusive, fala muito sobre isso nos programas, né? As pessoas contam histórias de por onde elas se conectaram. E você para pensar agora, é sempre nesse lugar. Muito num lugar de vulnerabilidade, de vulnerabilidade, tristeza, do perrengue, de um momento difícil da vida, não sei o quê. É lógico que, por exemplo, vou dar fazer uma autorreferência aqui, mas eu tenho uma grande amiga que eu tenho certeza, ela também, que o que uniu a gente foi uma crise de riso que a gente teve, a gente não se conhecia, nunca tinha se visto. A gente estava numa situação X e a gente uma olhou para a cara da outra e começou a dar gargalhada, que também é uma coisa, sei lá, fora da curva. Do comum, né? Do comum. E podia ser que a gente tivesse tido aquela crise de riso, eu nunca mais, né? Tipo, e aquilo... É porque é uma identificação, né? Vocês se identificaram o mesmo lugar, a mesma enfermaria, né? Digamos assim, para aquela risada, né? O humor, né? Tem um humor ali que outras pessoas pudessem não achar a menor graça. E a gente se olhou e a gente chorou, literalmente, de rir. Então, quer dizer, tem várias... Mas no geral, que a gente vê aqui nesse nosso consultório aqui, sabe? Que a gente não tem a menor autonomia, menor responsabilidade. A gente fala mesmo, assim, a menor... A gente ri, a gente fala bobagem, não sei o quê. Só que a gente ouve, né? Muita coisa aqui. Sim, inclusive, por isso que a gente quer tanto te ouvir. E graças a Deus você está aqui justamente porque a gente tem ouvido muito isso. Onde que as pessoas se conectam? O que pega elas? E a gente ouve muito esse lugar da dificuldade, da dor, sabe? É isso que une elas, não é? O que une o humano de verdade é a vulnerabilidade. É essa verdadeira cola da existência humana, né? A gente pode, por exemplo, vou pegar aqui extremos, está lá as crianças brincando. Brincar junto é uma experiência maravilhosa. Mas ficar amigo é outra. Sim. Né? E aquele amigo que te ajuda na hora que você caiu, você está jogando bola, caiu, ralou o joelho. Aquele amigo que não te malha, que está ali, que te dá a mão, não sei o quê, na hora que alguém nomear aquela pessoa, vai acontecer uma coisa diferente aqui no coração. Entendi. Então, a risada que você deu com essa sua amiga tem um pedaço de vulnerabilidade, porque tem um certo ridículo da vida ali também envolvido, né? Então, a gente faz vínculo nessas frestas da vida que não são nada ideais. Sim. Né? A intimidade não acontece no ideal. A intimidade acontece naquilo que é possível, naquilo que é torto, sabe? Naquilo que é imperfeito. Por exemplo, uma das cenas iniciáticas da nossa relação de amizade foi um programa que a gente fez junto lá na Globo sobre a morte da Marielle. Foi. Em que a gente estava conectado
com a dor daquela família. Aquela família estava sendo entrevistada ali. E a gente foi né? meio pego de surpresa, porque não era o nosso programa, era um programa em seguida, e aí teve alguma confusão que a gente caiu nesse programa. Isso. E estava muito recente. Isso, tinha então, um ano. Tinha um ano. Que é muito pouco tempo pro tamanho da coisa. E tinha não só a família dela, como a família dele, do Anderson também. Então tinha o filho do Anderson. Era um lugar que, para mim, era muito delicado, porque eu tinha, né, assim, zero intimidade com aquilo e sem saber muito o que falar para aquela família, que era um caso enorme, né, e que tomou a proporção que tomou. E aí me cai o Alexandre do meu lado. E eu acho que eu falei logo de cara, eu falei, eu tô morrendo de medo. Acho que eu logo falei para você, eu falei, eu tô morrendo de medo. Foi. Porque era confuso aquilo ali para mim. E aí ele na minha hora falou, fica tranquilo, a gente tá junto, eu também tô com medo. Eu lembro disso, claro. E a partir daí, a gente se falou como se conhecesse há 200 pois é, então anos. Veja, a gente está com medo, sabe? Sim. Assim, a partir disso se criou uma possibilidade, né? Então, essa história da gente se conectar por essas frestas vulneráveis e incertas da vida, né? A gente se conecta com um certo desamparo que é fundacional no humano. A gente chega desamparado nesse mundo e morre desamparado, e vive desamparado. A gente passa todos os dias da nossa vida querendo afeto, abraço, beijo, reconhecimento, companhia, conselho, né? Tem muitas coisas que a gente precisa o tempo inteiro. Então, quando a gente se conecta de verdade com essa experiência de desamparo, a gente se abre para fazer relação, para a gente encontrar o outro, né? Então, o que a Gabi trouxe na pergunta anterior é que tem muita gente desconectada dessa importância dessa história, né? Como se pudesse dar conta da vida sozinho. Sim. Né? Você acha que isso é pandêmico, pós-pandêmico, tem a ver com isso? Ou você acha que isso é uma coisa da evolução natural do ser humano que aconteceria anyway? Eu acho que a pandemia piorou bastante. Piorou, né? Piorou bastante. Porque a gente foi obrigado a viver ali na pandemia uma coisa que é o avesso do avesso do avesso do avesso, como diria o Caetano, né? Assim, a gente não tinha ideia que a gente seria capaz de suportar aquilo do jeito que a gente suportou. Não, por acaso, não tem ninguém que saiu bem da pandemia. Quem tiver saído ileso, melhor, tá errado. Não entendeu nada. Aquilo foi um trauma planetário, né? Exato. Todo mundo saiu mais insone, mais neurótico, né? Mais ansioso, mais preocupado. Nossa, ansioso, a gente já era. Né? Então, os jovens, então, nem se fala, porque eles, né, tinham muito menos ferramentas para entender aquilo. E estavam no auge de viver as suas coisas, suas descobertas. Filha, o João, né, que eles eu também tenho 2 que adolesceram na pandemia. Nossa, gente. E assim, eu ficava arrasada, porque ela falava para mim, eu tô perdendo a minha vida. E eu falava, você tem muita vida pela frente, mas e nem eu sabia. A gente não sabia a data de vencimento dessa história. Não dá para ter a paciência, você pode, assim, afirmar, entendeu? A gente não podia afirmar nada. Nem que a gente já tá vivo, E de repente né? vem uma criança que está ali no auge do seu desabrochar social e fala, eu tô presa dentro de casa, eu não tô vivendo, eu não sei quando eu vou voltar. E ao invés da gente falar assim, minha filha, eu também não sei, porque a verdade era essa. Você fica tentando trazer o jogo do contente, né? De calma, vai passar. O jogo do contente. E não, a gente não sabia. Então foi muito, a pandemia foi uma coisa muito dura, né? Que a gente viveu. Eu tenho uma cena com meu filho também de pandemia. Fala aí. Não, que eu achei que a gente ia sair melhor. Eu sou ingênua o suficiente para achar que as pessoas iam perceber que sozinha era ruim. Sabe, assim, eu falei, todo mundo tá sozinho, vai falar, caramba, que merda viver sozinho. Então, que legal, quando puder todo mundo juntar, a gente vai ser uma grande comunidade. Louca, aquariana, achei isso. Depois percebi que não, sobrevivemos sozinhos, que se foram o resto. Antes do comunitário tem o indivíduo, né? E o indivíduo ficou zoado. Zoado, muito zoado.
Fala, E a mas gente, conta. a gente levou essas cicatrizes para frente. A gente ainda está se tratando disso. Às vezes a gente não põe consciência, mas na real nós ainda somos assim uma população pós-traumática, entende? Sim, como se Que fosse uma guerra, convivendo né? Cada Pós-guerra. um com a sua cicatriz, voltando para o mundo. Né? Mas eu tenho uma cena com meu filho mais velho, que acabou de fazer 18 anos, o Luan, que teve um dia que ele me abraçou, ele estava em profundo, ele é uma pessoa super gregária, ele é cheio de amigo, é um fofo. E aí ele me abraçou e teve uma crise de choro e começou a me dar uns socos assim, ó. E eu falo, meu filho, o que foi? Pode chorar. Ele falou, pai, não era com você que eu queria estar. Você entende isso? Eu falei, super, meu filho, super. Ainda bem eu que chorei junto com ele. Eu entendo, ainda bem que foi pra você que falou, porque eu já ia achar que era eu, já tava péssima. Não, mas eu entendi assim, Lógico, eu com tô muita brincando. nitidez, porque eu me reconectei com a idade dele. E era eu óbvio, vivia né? pendurado de amigo, entendeu? Eu vivia claro. num bando. E A gente não tava em casa nunca. gente não tava em casa eu e nunca. Gabi, acho que eu nunca morei na minha casa há muito tempo, nem ela dela. Ou a gente morava juntas numa, juntas na outra. Sim. Né? E aí, eles não tiveram isso, dormir na casa dos amigos, porque essa fase passa. Isso. Então, quando eles voltam pro mundo, eles voltam pro mundo já num além disso. Isso. Já tem a Isso aí. faculdade, já tem outra. Então, assim, essa coisa de dorme lá, busca cá, perdeu-se, né? Perdeu-se. E você, Perdeu-se. e o Luan, hoje em dia, o Luan voltou a entender, a estar com quem ele quer estar? Ah, super. Ele sim. O Ravi, que é o do meio, que está com 15, Que é ele uma ficou mais figura. retraído. Sabe, a pandemia deixou um sinal de mais retração. Era mais nele, novo, assim. né? Ele era mais novo. Mas assim, eu acho que essa geração, né, dos nossos filhos que passou pela pandemia como uma experiência de, digamos assim, de fundação da minha identidade social, todo mundo foi marcado de alguma forma, sabe? Sim. Do mesmo jeito que a gente pode pensar que nas nossas adolescências, a liberdade que a gente teve para experimentar estar com muitas pessoas, isso fez uma coisa com a gente, esse isolamento e essa limitação das possibilidades também fez coisa com essa geração. Sim, Sim. nossa. É, e não tem como, Ontem eu né? estava conversando com uma amiga minha, que elas têm a mesma idade, muito pouca diferença de idade. A gente estava falando que a gente era muito mais... A gente tinha menos medo, né? E aí... Tinha coisa do adolescente, de que adolescente não tem noção de que o perigo vai acontecer com ele, e já não é mais isso, né? Não, eu acho que quem passou por isso, né? Por exemplo, uma característica delas duas é assim, elas são medrosas, elas têm medo. Elas viveram uma coisa que a gente não viveu, nunca passou pela nossa cabeça. Tudo bem, aí fala assim, mas o mundo era... hoje o mundo é diferente, né? O mundo está mais perigoso hoje. Ok, não importa. Eu sei que o que todos nós vivemos realmente não foi fácil. Não foi Foi fácil. uma loucura que quando eu volto, assim, a gente volta para esse tema, dá uma coisa, né? Você fala, nossa. Porque ele ainda está fervilhando. Ainda dentro, fica ali, tá vendo? né? Não é um tema do passado. É muito recente. muito. Eu tava vendo aqui que tem uma teoria, Xande, de que você, em momentos difíceis você tem 8 minutos. Você precisa apenas 8 minutos conversando com um amigo para se reconectar com o presente, se reequilibrar emocionalmente. Isso existe essa teoria? Isso é a teoria, é uma Rapaz, realidade? eu não conheço, mas se ela existe, eu quero conhecê-la porque eu acho ela ótima. Porque tem uma coisa, entende? Você tem, assim, sei lá, você quantos segundos para alguém que vai se suicidar, você entrar antes e que tá... Tem umas coisas, assim, de umas minutagens. O que tem acontecido, assim, do ponto de vista temporal, né? Vou falar do que eu exatamente. conheço, né? Como as pessoas têm tido menos tempo umas para as outras, né? Não, isso nitidamente. Nitidamente. Quando uma pessoa te dá 1 minuto, você valoriza mais do que 1 minuto foi valorizado há alguns anos. Então, a nossa percepção do tempo de disponibilidade do outro para a gente aumentou, sabe? Por exemplo, a gente pegava o telefone, ligava para as pessoas e desligava o telefone e a vida continuava. Hoje a gente pensa
se vai ligar, se vai incomodar, porque a vida manda uma de mensagem todo para mundo, perguntar, né? Pode falar? se pode falar agora, né? Se não puder, eu não vou Então, atender, né? Isso tem a ver com a característica do século XXI, é a aceleração da vida. A gente nunca teve tantos papéis para cumprir ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que esse tempo que o amigo confere para gente, né? Ele é uma pérola preciosa, assim, sabe? Do século XXI, esse tempo do amigo, assim, eu estou aqui para te escutar, para estar com você. Você precisa do quê? E o amigo é essa entidade que ele vai até você, ele faz coisas com você, né? Ele te ajuda a fazer coisas difíceis que você está tendo que fazer pela primeira vez, né? Ele discorda de você e te mostra um outro lado de uma situação, né? Porque... Isso. Então, esse tempo de disponibilidade do amigo, ele tem sido muito valorizado. Muito valorizado. E eu acho maravilhoso que a gente volte a isso. Eu particularmente acho, isso é uma opinião, assim, é uma impressão, ainda não tem nenhuma tinta de teoria por trás disso, é só um feeling, que a gente está começando a viver um tempo de saturação desse paradigma de redes sociais, digitais. Ai, tomara. E que... É um feeling mesmo ou você tem alguma... Não, é só um feeling. Você tem alguma informação privilegiada nesse sentido? Eu quero. Você tem alguma informação privilegiada? Isso é uma dica que você não pode falar ainda. Não, então, assim, o que eu sei é que isso não, digamos assim, não enche barriga de ninguém. No sentido de é um afeto vazio. O afeto da rede social é um afeto vazio, né? Porque o afeto que te ampara, ele é um afeto de outra ordem. Sabe? É como se a gente fosse pensar assim, esse amigo que é íntimo, que é de verdade, é comida orgânica. E rede social é comida ultraprocessada. Entendeu? Entendi. É assim, é um Cheetos. Que você tá ali, sim. enche, sabe? Daqui a Sim. 10 minutos você tem vontade de comer outra coisa, uma coisa saudável. Né? Então, essa amizade, que ela é atemporal, sabe? Que ela ultrapassa culturas, fronteiras geográficas, tempo. Essa amizade, ela vai ser sempre um pedaço importante da nossa vida. E eu ela acho pode que a começar... rede social contou essa mentira e a gente já entendeu que é fake. Mas você né? acha que essa nova geração que eu digo... Eu tô falando dos nossos filhos, tá? Porque, Sim. desculpa, gente, mas a gente tá aqui tirando caixinha do Alexandre. Você acha que essa geração da Manu, do João, por exemplo, vai entender esse fakenismo? Ah, sim. Ou... Eles são os que mais estão entendendo. São eles que estão nos avisando disso, na verdade. Porque... alívio todo. Com certeza. É a geração deles, por ser nativo digital, é o que nos difere deles, né? Eles já nasceram nisso. A gente começou aprendendo como é que coloca anexo no e-mail, lembra disso? Super. Até hoje eu não sei se eu sei. Se mudar um pouco a configuração, já não sei. Se tirar do grampinho... Mas o que confere essa intimidade deles com esse mundo também dá a eles mais poder para se mover nesse mundo. Então, Sim. Eles têm muita intimidade com isso, eles também falam assim, mas peraí, isso aqui não está me resolvendo. Tem mais alguma coisa aqui rolando. É porque eu acho que somos, assim, no fundo, não importa a questão da geração, somos feitos da mesma matéria. Isso, exatamente. Isso. Né? E aí se fala assim, essa geração ela vem com um cérebro, uma organização neurológica diferente. Bom, enfim, nem sei se é essa palavra, mas assim... Não, eles nascem aprendendo isso, como a gente tinha nascido numa época que coisas novas que os nossos pais não sabiam. Mas isso é cultura, gente. Isso não é biológico. Isso é um jeito cultural. De aprender a viver. Tanto que tá voltando, né? Vinil. Aliás, tá voltando um monte de coisa que custa o dobro do que custava na época, né? Eu vou dar um exemplo custa caríssimo, as roupas custam caríssimas. O celular foi proibido nas escolas esse ano. Isso. Então, no Rio também? Ou só em São Paulo? Não, no Brasil todo. Ai, graças a Deus. Então, o que está acontecendo? Primeiro, qual era o panorama? Eu fui chamada em escolas nos últimos... Desde a pandemia, desde que a pandemia voltou ao presencial, não sei o quê,
eu tenho sido muito chamado em escolas para conversar com os estudantes entre vários temas, que são temas de relacionamento na escola, mas entre eles, assim, por que que a gente não convive mais? Por que que os estudantes, na hora do recreio, estão cada um no seu celular e não tem mais o grupo de amigos conversando no recreio, que era assim... E estão no grupo do WhatsApp com as pessoas do colégio, mas estão no grupo do WhatsApp, não estão olhando, né? Então, o que vai acontecer? A gente suprime esse terceiro, né, que é o celular, que fica aqui entre nós dois, a gente retira esse terceiro, aqui, ó, somos eu e você, né? Então, primeiro tem um estranhamento. Meu Deus, está faltando alguma coisa, estou sentindo falta, né? Isso já está começando a acontecer, já estou escutando essas histórias. E aí, próximo capítulo da série, já vou dar o spoiler. O que vai acontecer? A gente vai se redescobrir. Então, os estudantes vão se redescobrir. E vão falar assim, nossa, como a gente usava o nosso tempo sem experimentar e aproveitar esse nível de conexão que está aqui disponível para a gente. Sim, Sim. Então, isso é uma coisa muito bonita que vai começar a acontecer. Isso é coisa desse ano agora. E a gente também aprender, né? Porque a gente, bem ou mal, vira um controle, né? Eu sei onde está, eu sei que porque tem um aplicativo. Os pais também vão ter que entender que essas crianças têm que, esses adolescentes têm que ir sem o controle que os nossos pais não tinham, né? E que a gente, porque é uma dificuldade nossa. Porque a gente de alguma forma tem um controle ali, né? Na nossa época era volta pra casa. Onde você tá que não ligou? Né? A minha mãe me gritava na rua, volta pra casa, amanhã tem aula. Já acabou a novela. É muito bom, gente. Esse é um tempo muito maravilhoso, assim, mas é o nosso tempo. E tudo gente, bem, outras coisas virão. Agora é isso, né? O que a gente realmente espera é que o ser humano ele não se perca na sua essência, né? Gente, tem uma coisa mais, sei lá, assim, é um imã, uma coisa que atrai mais do que o olho do outro, do que você olhar. As pessoas aqui, quando uma olha para outra, que aqui você tá, só você, mas eles têm um quadro amigos, que é sobre isso. Quando eles se olham, assim, um olha no, a gente vê que eles estão se olhando. Isso é lindo. Emociona. E é engraçado quanto às vezes eles se envergonham. E são amigos de longas datas, e são pessoas, para frente, e o quanto eles se envergonham também algumas de parar vezes, e olhar, sabe? É louco isso. Por falar em olhar, Gabi, eu queria voltar só uma coisa que eu achei importante, que a gente acabou não falando, porque o papo estava bom, e que era uma coisa para te apresentar, que eu achei interessante, que é pelo olhar de um dos seus amigos, que falou de você, que foi o Rossandro Klinzey, que fez um prefácio do seu livro, do Cartas de um Terapeuta no seu momento de crise, que é maravilhoso. Foi onde você vai me dar de presente. Eu vou te dar de presente. Tá vendo? Amigo aí, uma merda, já vai pedindo coisa. Peço mesmo. E aí ele fala, acho que é um trechinho do que ele fala, né? Do meu querido, ao ser convidado pelo meu querido e amado amigo Alexandre Coimbra para a apresentação do seu livro, meu coração se encheu de imensa alegria e minha alma de enorme contentamento, pois embora tenhamos pouco tempo de conexão, tive o privilégio de perceber se tratar de mais um encontro que propriamente do que mais um encontro, um reencontro do que propriamente um encontro. Além disso, me deparei com um ser humano doce, extremamente sensível, além de ser um ser humano atento, estudioso, disciplinado, na busca incessante do aprimoramento. E eu acho isso interessante, porque é um amigo novo. Ele diz assim, não é um amigo... A gente se conheceu no programa da Fátima Bernardes. Pois é. Ele também ia lá. Ele ia na quarta-feira e eu ia na quinta. Ai, entendi. Eu lembro dele agora. Você falando agora, eu já liguei o nome ao outro. E são amizades que se fazem no trabalho. Essas amizades... A qualquer momento está posto isso, né? Exatamente. Vida. Tem uma diferença, você acha, de quando você conhece alguém no seu meio de trabalho, ou está trabalhando, do que o amigo que veio do colégio, que veio... Ou que você conheça, sei lá, por via de outros amigos? Esse lugar de trabalho... Pode ser um falso local de amizade, por exemplo. Tipo assim, eu tenho que suportar tal pessoa, e aí eu faço uma amizade ali, mas não necessariamente é. O trabalho... Não sei se eu consegui eu acho que me confundi, sim, mas... Não. A pergunta está ótima. O trabalho, a escola na infância, o trabalho na adultez,
são grupos que a gente entra neles sem pedir licença, assim, caí aqui nesse grupo, porque tive que estar aqui. Então a gente lida com a existência de pessoas nesses grupos que não são da nossa afinidade. Isso é parte da vida. Sim. Né? Então, o fato da gente, por exemplo, quando está com um filho nosso, com questões com um colega da sala, a gente ajuda ele a lidar com aquilo, porque aquilo é um laboratório da vida, que ele vai ter que lidar com aquilo também no local de trabalho, na família da sogra, sei lá, né? Vai ter isso aí espalhado pela existência toda. O local de trabalho, ele sempre foi muito depreciado na experiência brasileira, como se ele fosse um lugar só de competição, né? Isso faz parte de um paradigma. Acho que era isso que eu queria chegar nesse lugar do trabalho. Faz parte de um paradigma capitalista, né? O capitalismo ele é uma invenção humana, né, que produziu essa ideia de que nós existimos para produzir e para competir. Né? A amizade, ela entra no viés contrário dessa premissa do capitalismo. Né? A amizade verdadeira, ela é anticapitalista, porque ela não é uma relação que se constrói para produzir alguma coisa. Não necessariamente você tem que fazer alguma coisa. Não é moeda de troca, né? Não tem uma moeda de troca. E não é uma competição, é o contrário, é uma colaboração. Né? Total. Então, o trabalho, ele pode ser um ambiente que gere uma conexão humana que ultrapasse aquele espaço. E, de novo, você usa a tal da autonomia ali para dizer assim, olha, dessa galera toda aqui, eu pinço você, escolho você, você me escolhe, vamos aprofundar essa história, né? Eu acho que a gente também, a nossa geração, puxando muito saco para a nossa geração, está fazendo uma outra reinvenção que é assim, as gerações anteriores diziam que só as amizades que nasciam nos tenras épocas da vida que prosperariam, que são as mais importantes. E o que a gente está percebendo, porque a gente está vivendo mais, porque nós temos mais expectativa de vida, porque a gente está vivendo mais vidas numa vida, a gente está se permitindo romper e recomeçar ciclos com muito mais profusão do que as gerações anteriores, que em cada uma dessas fases da vida a gente pode ter novos amigos muito significativos, que produzem experiências belíssimas com a gente, né? Que fazem memórias acontecer, né? E com os quais a gente vai caminhar a vida fora. Ou enquanto valer, essa né? experiência for possível. A gente tem visto isso bastante aqui, de amizades, né, que não são tão recentes e que então, histórias, a gente até comentou que a gente fez hoje uma história que não era tão recente e que tinha história era recente. Que era recente, que tinham histórias tão profundas, tão divertidas e tão experiências vividas mesmo, que eu falei, Gabi, acho que elas são mais amigas que a gente. Elas têm histórias mais legais. Na verdade, elas viveram muita coisa em pouco tempo, né? Que também enfim, é poderoso. Uma pergunta também que eu adoraria te ouvir, Alexandre, assim, você ajuda, com certeza, muita gente nesses momentos, quer dizer, muita gente recorre a você para te pedir ajuda, né? Enfim, eu tô precisando me reerguer aqui, me organizar ali, enfim, a gente sabe qual é o trabalho. Pessoas inteligentes fazem terapia e precisam e procuram essa ajuda. Quem ajuda você? Nossa, todo mundo me ajuda. Mas seus amigos... Nossa, muito. A minha família me ajuda muito. Meus filhos me ajudam muito. Eu vou te dar uma cena. A gente falou de pandemia, me veio uma cena. Era final de 2020. Tava aquele pico, assim, era 4.000 pessoas morrendo por dia. Nossa, lembra disso? Nossa, então, assim, as sessões de terapia eram só sobre luto. Claro. Era assim, morreu amigo, não sei quem, morreu... E o medo de que essa morte chegasse mais perto, que atingisse alguém da família, etc. Então, as sessões eram muito densas, né? E teve um dia
que o Gael, meu filho mais novo, que na época tinha 6 para 7 anos, ele bateu no quarto onde eu atendia, na hora que eu falei com ele que eu ia acabar. Ele bateu e falou, na hora que eu abri a porta, ele falou assim, pai, sua cara tá péssima. E ele tinha absoluta razão. Eu devia estar com uma cara péssima, porque eu estava exausto de escutar tanta história difícil e tal. Aí eu falei, nossa, meu filho, você tem toda a razão. O que você acha que eu preciso? Ele falou, brincar. Vamos brincar. Ai, gente. Entende? Então, os meus filhos me salvam muitas vezes, de mim mesmo, das minhas dores, das minhas neuroses, entendeu? Por exemplo, eu sou touro com ascendente em touro, o que significa gula com ascendente em gula. E aí o Luan, meu filho mais velho, é maromba. Então, ele que me leva à academia. Né? Então, quando ele vê que eu estou muito cansado, pai, você está precisando, dar uma... Fazer exercício, não, você está precisando colocar para fora, liberar mais essa energia. Vamos lá, eu vou com você, não sei o quê. Então, eu sou uma pessoa que preciso muito de amigos. Eu preciso muito de afeto. Eu reconheço todas as minhas carências e não tenho vergonha delas. Eu acho que elas são parte de quem eu sou. E me sinto completamente imperfeito e em busca de encontros significativos com as pessoas, sabe? Então, os meus amigos me apoiam muito. Sim. Né? Nas minhas inseguranças. Eu estou lançando um livro aqui essa semana no Rio. Nós vamos falar de todos os seus livros, porque são muitos, e agora tem esse novo de esperança. Isso. Que eu cheguei a falar com a Gabi, vou logo dar um spoiler, para se alguém quiser ter essa ideia, não tem, porque está gravado aqui, que eu já tive essa ideia com a Gabi antes. Pegar os livros, eu falei com o Xande sobre isso, os livros do Xande dá pra gente fazer um espetáculo incrível. Nossa. Incrível. Nós duas, dá pra gente pensar e juntar, porque bom, primeiro os títulos que são sensacionais. Mas eu ia falar da história do lançamento, porque eu fico muito inseguro. Eu fico profundamente inseguro. Eu viro um bebê precisando de colo. Então, eu fico numa E ele coisa pede, assim, ele fala, vai lá me dar um abraço. Será ele que pede. vai? Será que vai, gente? Eu fico completamente neurótico. Sim, eu Será acho que que é vai? coisa da vulnerabilidade mesmo, né? E ele fala, isso é legal. Porque ele liga e fala, você vai, né? Eu preciso que você vá. Eu preciso que você vai me dar um abraço. Eu falei, não, mas eu preciso que você vá. Então não tem, tipo... Né, ele pede então, mesmo. Assim, nesses momentos de maior insegurança, eu recorro muito aos meus amigos. Sim. E eles te acolhem, vão te dar aquele abraço que você precisa, que você... Não tem como não. Não tem como. Você vai estar aqui com o seu telefone já. Eu já tô aqui, ó, minha cabeça. Você tem uma ideia? O Alexandre é uma pessoa que outro dia ele teve no Rio, a gente se encontrou, jantou e tal, beijo, boa noite, tal, tchau. O João encontrar junto com a gente, acabou não indo. No dia seguinte, ele me manda uma mensagem com uma foto dele com o João. Falei, onde você tá? Ele falou, vim almoçar com o João. O João não me falou. Ele foi almoçar com o João num outro bairro, longe daqui. Ele foi almoçar com o João, eu não sabia. Eles foram almoçar, eu falei, mas o que foi? Ele falou, batemos um papo, cinema, não sei o quê. Nossa, que eu nem sabia que ele tinha ido. Quando é o lançamento? Quinta-feira, dia 6. Ai, vai entrar no ar depois, né? E ela vai embora. Não, além disso, quer dizer, a gente nem sabe quando que vai entrar, mas dia 6 de fevereiro. Agora. Não, vai entrar depois, mas de qualquer maneira... É que eu tô perguntando porque eu vou embora dia 5, que é aniversário da minha mãe. A gente essa semana grava menos, grava só 3 dias, mas enfim, senão eu ia... Com você certeza. Vai em São Paulo. Não, já eu quero foi falar São Paulo, uma frase pra você. Compra o livro. Xande. Oi. Vou te chamar de Xande. Pode chamar. Por favor, que amor. O contrário do medo não é coragem, é o nós. Sim. Né? Sim. Essa é uma frase que eu criei para o meu primeiro livro, para o Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, que ela fez tanto sucesso que eu estou escrevendo um outro livro com esse título, né, que eu vou ampliar essa ideia. Porque eu sou uma pessoa muito desconfiada dessa ideia de pessoas muito corajosas. Sim. Eu acho que isso é uma máscara. Porque a emoção primordial mais importante... Minha frase ficou ruim. A emoção mais primordial do humano é o medo.
A gente nasce com medo, cresce com medo e morre com medo. Todo dia a gente sente medo de alguma coisa. Sim. O medo nos atravessa, né? É parte da nossa existência. Então, eu acredito muito mais na conexão que a gente busca com o outro, porque se sente com medo, do que nessa suposta coragem que a gente faz sozinho. Eu acredito muito mais nisso. Sei. Isso carrega um peso na gente, né? Você tem essa coisa, fica um peso, de né? Nós que ampara o meu medo, que não extingue o meu medo. Eu vivo com medo. Claro. Mas o nós me dá sustento para eu fazer a travessia desse túnel sombrio do medo, né? Sim. Então, eu só acredito nisso, eu só acredito na vida vivida coletivamente. É maravilhoso, porque isso tem a ver com que vocês, quando vocês se encontraram, que um falou pro outro, tô com medo, fala, relaxa, tô aqui. Eu também tô com medo, mas o medo estava ali, só que vocês estavam juntos, vocês estavam conectados. E é isso que acontece, né? E assim, eu acho que acontece muito isso entre eu e a Renata, né? Eu acho que quando o amigo, quando ele percebe que o outro está vulnerável, não é que ele não está vulnerável. Ele também não sabe, é o que a gente estava falando, ele também não sabe o que vai acontecer. Ninguém tem bola de cristal para saber. Mas você tá ali, você pegou na mão do outro vambora, e falou, né? vamos junto. Isso. Eu posso nem dizer para você, eu também tô com medo, mas assim, mas eu não vou falar isso para você, mas se a gente tá junto, tá tudo bem. Isso. É muito... Você passa por momentos difíceis, né? Com mais facilidade, né? Com mais suporte. Exatamente. E é isso. Eu acho que também quando você fala, você tem que fazer sozinho, e não sei o quê, e te dá um peso quando você não consegue, né? Porque aí não consegui. E aí você fala, cara, fracassei. E não é, né? Não é por aí. Tem um peso grande da gente, essa coisa dessa independência, dessa coragem, desse se atirar no mundo, né? E aí você parece fraco se você não é essa pessoa. Isso. E ao contrário. Eu já faço o seguinte, eu já me assumo fraco, eu sou isso mesmo, sou isso aí, cagado. Entendeu? E é assim que a gente vai pro mundo. Porque tem uma coisa muito engraçada. Eu brinco, quando eu estou falando com executivos em empresas, eu falo isso. Porque quando todo mundo aqui tem filho, aí um monte de gente leva. Pronto. Então, seu filho está lá, tem medo do bicho-papão de noite, e ele vem e se refugia. Ele fala, eu estou com medo. Ele assume a real do que ele sente. Né? Chega chorando, tive um pesadelo, não sei o quê. E vem e se aninha no nosso sovaco, resolve o problema dele, vida que segue. Né? Aí a gente vai crescendo, a gente começa a falar assim, estou com um receio. Aí todo mundo ri nessa hora. Assim, porque, na verdade, isso é uma minimização de uma emoção, que é o medo. Que é um sentimento que nos protege de muita coisa, inclusive. Muita coisa, mas a gente precisa assumir o nome da coisa, entendeu? Tô com medo. Mas tem razão, gente. Parece que ficou infantil a palavra medo, né? Quando você fala eu tenho medo, parece que você está infantilizado. Parece que é uma emoção infantil. Não é uma emoção humana. É humana, é você, exato, é você se vulnerabilizar. Nós somos atrizes, a gente tem que estar vulnerável, a gente tem que estar... como chama? Permeável. Tem que deixar o mundo permear a gente, senão não entra nada. E você... Enfim, por exemplo, eu lembro que eu tenho um amigo que falou assim, não, eu vou parar de fumar. Aí eu falei, que bom, né? Você fala, que bom, não sei o que, mas o que aconteceu nessa cabeça? Tô com medo. Medo. Tá com medo. Medo de ter uma coisa, medo de ter uma coisa que não é legal futuro, ali na frente. Né, disso, não sei o que. E olha como ele te protege. O medo, ele muitas vezes te protege. Por exemplo, a Manu, minha filha de 18 anos, vou contar uma história que eu amo, assim, mas que é sobre o medo. Quando ela era bem pequenininha, ela tinha medo daquele crocodilo do Peter Pan. Sei. Né, que vinha lá, tic-tac, tic-tac, que tinha comido o Capitão Gancho, né, o braço do Capitão Gancho. E aí, esse era o medo dela. Aquele crocodilo enorme está debaixo da cama dela. E aí, um dia, ela me chamava, e eu ficava pensando, por que será? A gente chegou a achar que ela tinha terror noturno, porque ela ficava na cama, chamando, sabe, meio gritando, de medo. A gente tinha que ir lá. E o meu filho mais novo, ele
estava com medo, como toda criança, ele levantava, ia lá, falava alguma coisa, subia na cama, tal. Ela não, ela ficava na cama dela gritando. E depois a gente descobriu que ela ficava gritando porque ela tinha medo, o bicho estava embaixo da cama. Como é que ela ia sair da cama, né? Como que ela ia sair da cama? E eu lembro que depois de um tempo a gente falou assim, ué, e aí, quando que você parou de ter medo? Porque, óbvio, ela foi crescendo, uma hora ela parou de gritar com medo. Ela falou, um dia que eu acordei, eu olhei embaixo da cama, o tic-tac, que era aquele crocodilo imenso, tinha virado uma lagartixa. Ah, que sensacional. Olha, Que sensacional. Como ela não é transformou, sensacional? né? Como Não, ela transformou isso. Imageticamente, Isso, né? isso. Ele virou uma lagartixa. Ela falou, um dia eu olhei embaixo da cama, ele não era mais aquele crocodilo imenso, ele era uma lagartixa. Nossa, essa história me... Deixa eu fazer um comentário sobre ela, porque é lindo isso. Porque quando a gente tem um amigo, o amigo está dizendo assim, o meu medo é do tamanho do crocodilo. A gente nunca pode chegar para ele, ou não deveria chegar para ele e falar assim, não, o seu medo é do tamanho de uma lagartixa. Porque ele está sentindo naquela hora o medo do tamanho do crocodilo. O que a gente tem que fazer é acolher o medo daquele tamanho. Porque a gente não tem um botão dentro da gente que a gente aperte e fala assim, vou passar a sentir menos medo, vou achar que meu medo é pequeno. A gente não tem esse acesso, né? Então, ela provavelmente só conseguiu fazer essa transição do crocodilo para a lagartixa porque ela foi amparada várias vezes sobre o medo do crocodilo. Sim. Entendeu? Com aquele tamanho com aquele tamanho ele de tinha. medo que ele tinha. Porque o medo pede isso, uma travessia acompanhada. Assim, não importa o tanto de tempo que vai durar, né? Por exemplo, quando os nossos filhos estão vivendo um medo que não tem nome, né? Porque nesse caso tem nome. Mas às vezes eles sentem um medo que não tem nome. O João falou no colégio uma vez que ele não queria. Porque ele falou, não sei o que eu estou sentindo. Isso. Antes da gente colocar nome no medo, ele vira só uma angústia. Então, tem muitos momentos em que o medo é isso. Assim, e o amigo, o vínculo íntimo, ele nos ajuda a lidar. Em Minas, eu sou mineiro de nascença, né? E então, em Minas tem uma palavra maravilhosa. Eu estou sentindo um trem. Um trem é essa angústia que não tem nome. Né? E é do tamanho de um trem. E é do tamanho de um trem, só que está dentro do peito. Xande, a gente tá chegando no final, quero dizer, com muita pena. Porque a gente pode fazer mais vezes. Gente, se quiser, põe no @ que vocês querem ver mais o Alexandre, a gente traz para falar de mais assuntos. Mas a gente tem uma brincadeira que a gente faz sempre com os amigos, que a gente vai fazer agora sobre a sua visão terapêutica ou humanesca, como você quiser. Tá ótimo. Que chama Cabe ou Não Cabe numa Amizade. Certo. Tá? Ou nas relações. Ou nas relações de uma Tá. forma geral. Que a gente acabou que ultrapassou. Gente, é bom demais, né? Bom demais. Vai, começa, Bibi. Amizade sem limite. Cabe ou não cabe? Nada sem limite cabe. Todas as relações merecem ter limite. O limite é uma forma não de afastar as pessoas, mas de aproximar. Quando a gente coloca limite numa relação, a gente está dizendo para o outro assim, ainda não chegamos no melhor formato para que ela dure muito. Então, quando a gente coloca limite, a gente está apostando naquela relação. Sim. Porque quando a gente não se importa, a gente simplesmente corta. Então, o limite é um investimento na relação. Tô aprendendo. Dizer apenas o que o outro quer ouvir para evitar conflitos. Cabe ou não cabe? Não cabe, não cabe, não cabe. Não. Porque a gente não evita, né? Quando cabe, uma hora sabe vai por vir. quê? Porque os vínculos importantes mesmo da vida, eles incluem mal-estar. A intimidade inclui mal-estar. E um dos malestares da intimidade é esse, de você ter que lidar com as sombras um do outro, né? Então, às vezes é o outro dizendo para você, ou você dizendo para o outro assim, isso não tá bom, isso não tá bom. Né? Sim. É tão bonito, né? Eu acho bonito botar também. limite. Eu acho que é importante, né? É importante. Acho chique, é maravilhoso. Manter uma amizade apenas por nostalgia, sem afinidade no presente. Cabe ou não cabe? Eu acho que esse aí eu diria que depende, porque
isso depende do tamanho do valor dessa memória para a pessoa. Né? Sim. Se essa memória for fundamental, assim, que ela considera que isso é uma pedra muito importante da existência dela, né? E que para ela perder isso é muito mais doloroso do que manter com um certo esvaziamento, ela vai preferir manter. Senão ela vai romper. Porque tem isso, né? Tem pessoas, não sei se você tem isso, mas às vezes é uma pessoa que você reencontra e que a pessoa não tem mais nada a ver com você. Mas ela é tão a marca de uma época boa sua, de um momento tão bom seu, que você às vezes até confunde isso. Eu acho que é isso, né? Você, cara, você adora ele? Não sei se eu adoro ele, mas ele me lembra uma época minha tão legal. Né? Mas é importante a gente ter lucidez nessa hora. De que é isso? De que não é mais a mesma coisa. Então, de qualquer forma, a gente faz um reposicionamento daquela pessoa dentro da gente. Que pode caber ou não no que você acredita hoje. Sim. Esperar que um amigo compreenda sua dor sem que você precise verbalizá-la, cabe ou não cabe? Esperar, né? Eu acho que isso é o ideal. Eu navego pouco pelo ideal, assim. Eu acho que a vida humana, ela é um trânsito pelo possível. Então a gente lida com o que dá. E sendo o que dá, a gente chega para o encontro com um amigo com todas as nossas angústias também. Então, a gente não está completamente, o que eu estou querendo dizer é assim, quando a gente vai escutar um amigo, a gente não está completamente limpo na cabeça, assim, às vezes para aquele encontro. A gente também está atravessado pelo que está nos angustiando naquele momento. Então, se o outro não diz do que ele precisa, como eu posso ajudá-lo, aquilo ali pode ser um encontro pior aproveitado. Eu acho sempre melhor a gente poder dizer, eu preciso de você nisso aqui, né? Eu preciso que você faça isso para mim, né? Recentemente eu tive uma questão muito importante com um dos meus filhos, assim, foi um momento de crise bem importante, e eu ia viajar e eu pedi para uma amiga ir lá em casa e conversar com ele. Eu falei, olha, ele está passando por essa situação, a Dani está trabalhando muito, eu vou estar viajando nesse momento, você pode me dar uma força? Porque ele confia em você. Eu vou estar, ele sabe que ele pode conversar comigo, com a mãe dele, mas você pode estar com ele ao lado, ali. Porque é outra relação também, né? Que às vezes é necessário, sem ser pai e mãe. Então, eu acho que a gente tem condição de fazer isso. Sim. Sabe? O tempo todo. Última. Entender que a amizade pode ser mais sobre momentos do que sobre ser para sempre. Cabe ou não cabe? Cabe as duas coisas. Tem amizades que são de momentos e tem amizades que são para sempre. Cabe as duas coisas. É importante que a gente não desperdice. Tá aí uma coisa que eu sou favorável, assim, que a gente não perca a oportunidade de se vincular às pessoas, porque elas são um tesouro da nossa existência, né? Mesmo que seja uma relação mais breve ou mais superficial, mas se é uma relação que te faz bem, por que não? Sim, sabe? Por que não? Por que não? Exato. Tem uma pergunta que a gente pulou, Gabi, que eu acho que eu pulei sem querer, que eu acho interessante, nem como cabe ou não cabe, mas se sentir culpado por estar feliz quando um amigo está passando por dificuldades. Porque isso é uma coisa... isso é uma coisa muito boa. Né? Quando você está feliz com aquilo, mas o outro está ali precisando, mas você está feliz. Momentos diferentes, né? Isso é difícil. É difícil. Eu acho que isso pede uma sensibilidade muito apurada, que é o seguinte, será que esse amigo, nesse momento, de acordo com a dor que ele está vivendo e o que essa dor faz com ele tem condição de celebrar o seu bom momento? E essa pergunta é importante da gente se responder para a gente não projetar uma responsabilidade sobre esse amigo que ele não dá conta de ter nesse momento. Claro. E isso não significa que ele é um mau amigo. Sim. Né? Mas que a disponibilidade emocional dele nesse momento não está para isso. Exato, não está dando conta. Eu tenho uma amiga que, eu não vou falar o nome dela
para proteger, até porque é uma história dela, mas que eu me lembro assim, eu estava trabalhando muito, muito bem, muito feliz, contratada, não sei o quê, e ela também era uma atriz que estava sem trabalho. E aí eu liguei, ela não atendia e tal, e uma hora eu falei, poxa, eu estou tentando falar com você. Não era nem sobre sobre o trabalho, o meu momento era esse, e o dela, ela falou, eu não te liguei de volta porque eu sabia do teu trabalho e eu estava tão mal que eu ia ter inveja. Então eu não queria te passar esse sentimento. Isso é a verdade e eu do fiquei, coração. eu fiquei tão chocada com aquilo, porque me pegou numa verdade. Sim. Que fez como? Aí ela falou, ia me incomodar. Então eu achei melhor não ter contato nesse momento. Agora eu tô pronta. Isso. E isso é tão profundo, né? Tanto a gente, Nossa, né? Tanto que eu nunca mais esqueci isso, tem anos. E agora, Gabi, agora que você. Agora comigo, ai meu Deus, é porque realmente esse final a gente fica meio atrapalhado, porque a gente não quer que acabe. Não, e porque tá diferente. E porque tá diferente, mas olha, assim, algumas coisas, né, já que a gente está caminhando para o final. Vamos falar de alguns projetos, o lançamento do livro. Os outros livros que já fizeram. O que você quer que as pessoas saibam? Muito obrigado por esse canal de divulgação disso. Bom, eu sou um inquieto. Né? Então eu estou sempre fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então esse ano eu estou lançando esse livro agora, se chama Esperança a Gente Planta, e tenho um outro livro infantil que já está pronto, que já vai sair entre final de março e início de abril, que se chama De Onde Nascem as Perguntas. Eu adoro seus títulos. E tem esse outro que eu estou escrevendo adulto aí para ser lançado no segundo semestre. Tem um podcast chamado Cartas de um Terapeuta, em que eu recebo cartas das pessoas sobre os dilemas da vida delas e como elas se sentem em relação a esses dilemas, e eu faço comentários sobre essas cartas. É um sonho que eu tinha quando eu era adolescente, eu gostava muito de escutar programa de rádio, que as pessoas mandavam cartas de amor, e eu acho que já era o psicólogo aí querendo entender como é que funcionava esse negócio. Então, quando eu resolvi fazer um podcast, eu resolvi fazer com esse artifício das cartas, e é uma maravilha na minha vida. Nossa, que ideia sensacional. É uma maravilha, é uma delícia, assim, é muito potente, é muito intenso. Já estamos na 7ª temporada do podcast. Que demais. E ele está muito bem, está indo muito bem, maravilhoso. Eu viajo aí pelo Brasil todo dando palestras em empresas, escolas sobre temas de saúde mental. Dou aula, né, sou professor. Foi palestrar na ONU. Pode falar. Não teve negócio, não sei se você palestrava, teve negócio da ONU. Tem negócio da ONU. Tem um projeto com a ONU Brasil. Amor, tá pensando que é pouca coisa? Então, continuo, né, na Globo, contratado para os programas da casa de saúde mental, faço participações ali, e estou no mundo, assim, estou o tempo inteiro disponível para encontros como esse aqui, que fazem mal. Tem as terapias com os homens, que é bem interessante, isso é bem aí, interessante. Tá vendo? É tanta coisa que eu guardo eu tenho um grupo terapêutico de homens que acontece virtualmente, gratuito, quinzenal e aberto. Então, essa pessoa é só pegar o link do Zoom, entrar lá e participar. Nossa. É um grupo terapêutico só de homens, para a gente falar sobre os dilemas da vida masculina. Nossa, e poder transformar esses homens, né? Com uma visão. Às vezes nós temos 250 pessoas no grupo. É muita gente. Que legal. É muito legal isso. Muito legal. Gente do Brasil todo, Gabi. Às Sim. vezes conectando de outros lugares. Enfim, eu sou essa pessoa aí que está o tempo inteiro inquieto, querendo descobrir espaços de interlocução com o humano. Ai, meu Deus, olha, foi tão especial o programa hoje, Alexandre, assim, de verdade, eu tô emocionada. É assim, como vocês puderam constatar, o Alexandre não trouxe um amigo, nem o melhor amigo, nem, enfim, não trouxe ninguém. A gente hoje tem uma pessoa, essa pessoa super especial, ocupando essa cadeira, respondendo aqui os nossos questionamentos. E é uma honra, sem tamanho, a gente poder ter o nosso sonho, né, de um programa que fala sobre o afeto, que fala sobre a amizade, traduzido por uma pessoa como o Alexandre. E assim, eu não tenho palavras para
Agradecer a sua presença aqui. Eu tenho certeza que as pessoas que acompanharam esse programa não têm também como Não. Agradecer esse tempo, essa disponibilidade de tempo, de né, clarear tanta coisa pra gente. Tanta coisa boa. Eu fiquei aqui, assim, ouvindo. Enfim, eu sou uma mãe. Eu acho que os atores são... Tem que estar nesse lugar, né? Do amante do ser humano. É a nossa matéria-prima. Então... É muito, muito bacana tudo que aconteceu hoje. Esse programa realmente vai ficar eternizado aqui no meu coração, no Pod Amiga. E a gente tem uma última tarefinha aqui para você, Alexandre. Vai, Rê, que agora é mais complexo, mas vamos lá. Porque agora é diferente de tudo que a gente já fez. A gente tem um quadro nosso que a gente faz quando os convidados vêm e que a gente fala uma historinha para ajudar a conduzir, que é... O caos climático está instalado, vamos todos ter que viver em Marte, mas durante a viagem a gente perde toda a nossa memória passada. Mas você pode colocar dentro de uma cápsula, antes de embarcar, uma mensagem de voz que faça seus melhores amigos se lembrarem de como eles foram importantes para você. A gente quer saber que mensagem você gravaria. Normalmente a gente faz isso com os amigos e um diz ao outro a importância que ele tem. Então, assim, eu acho que nesse caso, acho que você pode dizer para os seus amigos, ou você pode dizer de uma forma geral, como eu conheço você, para o ser humano, que é como você gosta, que é de quem você gosta, o que você deixaria de mensagem sobre a amizade para esse mundo que está aí e que a gente espera que melhore? Que a gente não precisa morar em Marte. Eu diria assim, nós somos feitos da possibilidade de nos enlaçarmos ao outro. Talvez não haja nada mais importante do que isso. O tempo, ele atravessa a nossa vida sem nos avisar que esses laços não são eternos. É importante que nós tenhamos a memória o tempo todo de que nós somos esse laço e que está nas nossas mãos reviver essas relações tão importantes para a nossa vida agora. O tempo é agora. Porque depois a gente não sabe como vai ser. O agora é essa cápsula que faz com que a vida se torne absolutamente eterna. Aproveite, aproveite, aproveite todos os abraços, todos os beijos, todos os olhares, toda a beleza humana que você tem a seu redor. E se você estiver num momento em que isso não está disponível, peça ajuda para inventar nossos laços, novos laços, os seus laços. Você não está sozinho. Isso é uma passagem. A solidão, ela é uma passagem pela vida. Ela não é um destino. Peça ajuda para se ligar a outras pessoas, porque é só assim que a gente existe melhor. Dito isso, coisa linda, eu queria te agradecer antes do presente, eu queria te agradecer mesmo de coração, até pelo que você falou. Para mim, pelo menos, é uma honra te ter aqui falando sobre isso e poder levar isso para tanta gente. Ser num programa meu com a minha amiga de tanto tempo, de uma coisa que a gente quis tanto fazer durante tanto tempo. Ter meu marido na direção, ter amigos na produção, é uma equipe pequena de gente que rala para fazer, a gente não tem patrocínio, então ter você hoje aqui podendo de alguma forma ajudar tanta gente e a gente, a Gabi é minha amiga talvez a mais antiga, e é que todo mundo, por sermos mulheres, tentou criar tanta confusão e a gente nunca permitiu, então ter você hoje coroando esse projeto é de um agradecimento ao universo mesmo. Assim, eu agradeço essa possibilidade. Acho que a gente esperou tanto para isso. Te amo. Eu também. Eu te amo. Gente. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada a você. Muito obrigado. Mas a gente precisa só, antes de terminar, agradecer tem outros amigos. Aos nossos parceiros nessa caminhada.
Sem eles a gente não conseguiria estar aqui, que é o Grupo RM Negócios, que é quem nos cedeu esse espaço maravilhoso, tecnológico, super gostoso. Temos Todo também... mundo chorando, gente, vocês não estão vendo. Temos também o Linda de Morrer, que nos veste. Enfim, estamos elegantes muito por causa deles. O Val, que faz a nossa maquiagem e cabelo. E a nossa comidinha deliciosa. O Vamo, que é delicioso, dá nossas comidinhas pra gente aqui. Tem salvado, não sei se é dieta no caso, porque a gente come mais que deve, que é bom demais. Mas enfim, são essas pessoas, nossa equipe inteira que tá aqui. Matheus, Carol, que faz a nossa produção. Gel, Bruno, nosso roteiro, Lari e Léo. E aí, como a gente é muito foda, que pra internet pode falar, a gente tem presente. Ah, meu Deus. Vai, Gabi, vai. Bom, essa aqui é a nossa... É um apoiador nosso, assim... Desde o começo, desde quando eu nem sabia nem o que ia ser. Posso abrir? Pode. A gente adora saber o que a Duda, É, que é a serotonina... dona da serotonina, manda para os nossos convidados. Ela é sempre tão Oi, carinhosa. Alexandre, somos a Serotonina e fazemos roupas com coração e fáceis de usar. E espero que goste, com amor, Duda. Que lindo. Cara, é muito gostoso tudo dela. E ela faz umas coisas tão lindas, Olha que assim. lindo. Ó, olha viver que faça valer a lindo. pena. Faça valer a pena. É isso. É isso. Muito obrigado. Você fez Obrigada, valer a gente. pena. Gente, obrigada. Até a Segue lá no próxima. manda setinha. Não esquece que a serotonina, se você for mostrar lá que segue o YouTube, que segue no Instagram, enfim, que você ama a gente, você tem 10% de desconto e tem QR Code. Segue aí coisa no QR Code, manda nudes, manda o que quiser, mas divulga a gente para que a gente possa fazer mais temporadas e trazer mais gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Beijo. Diga para seus amigos que vocês amam. É agora. Beijo. Nossa! A choradeira.